Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A economia brasileira já começa a dar sinais de melhora depois da grave crise que o Brasil vem enfrentando nos últimos tempos? O aceno do Congresso Nacional com medidas de ajuste está surtindo efeito junto ao Banco Central e ao mercado financeiro? A gente conversa agora com o deputado tucano Duarte Nogueira, de São Paulo, sobre como a Câmara pode ajudar a tirar o Brasil da crise. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da rádio e da TV Câmara. Oi, deputado, como vai? Tudo bem, Mariana, e você? Então, deputado, quais são suas respostas a essas perguntas? Está começando a sair da crise? Eu acredito que sim. Nós começamos a ver uma luz no final do túnel, depois de 2 anos consecutivos de muitas dificuldades, que já vem sendo arrastado esse declínio da economia brasileira já de maneira bem perceptível, já no ano 2014, onde o crescimento foi praticamente zero. O ano passado, 2015, o Brasil regrediu, na sua economia, o PIB negativo, de 3,8%, e ainda vamos arrastar esse ano 2016 também com o PIB negativo, mas com um viés de melhora. Então, eu acho que a gente começa a ver uma diminuição nas importações, aumento nas exportações, o câmbio ajudou muito nisso, a apreciação do dólar em relação ao real, ou seja, a desvalorização do real, ajudou a tornar os produtos exportados brasileiros mais competitivos. Nós deveremos ter até o final do ano alguma coisa próximo de 50 bilhões de dólares no saldo da nossa balança comercial, o que é um sinal bastante positivo. A inflação começa a dar sinais de desaquecimento, de diminuição. Começamos a trabalhar com um patamar inflacionário beirando aí 7% até o final deste ano, na virada de 2017. Ainda enfrentamos problemas de desemprego. O ano passado foram 1,5 milhão de desempregados de carteira assinada que foram demitidos. No primeiro semestre desse ano foram mais 500 mil também, 532 mil desempregados a mais. Então esse índice de desemprego subiu de 8,3 para 11,3, ou seja, são 11 milhões e 600 mil brasileiros desempregados, o que não é um número muito bom. E o mais difícil é que esses desempregados, que estão aí na faixa de 12%, 24% de desemprego está na faixa até os 24 anos. Então você vê que o primeiro emprego ou o emprego no começo da vida é aquele que está mais fazendo sofrer os nossos jovens. Mas eu acredito que nós começamos a ter uma reversão, inclusive os indicadores de otimismo, aqueles indicadores que são utilizados tanto pela rede varejista, pela indústria, ou de confiança do consumidor, começam a dar sinais de melhora. Então, há um sentimento, psicologicamente falando, e economia também tem um pouco a ver com psicologia e acreditar, Você tem que ter não só a esperança, no sentido de esperançar, que é ter otimismo de que, de fato, alguma coisa boa vai acontecer e, portanto, eu acho que a economia deverá dar sinais de melhora a partir agora do segundo semestre, mesmo com essa gravíssima crise fiscal que o próprio governo atravessa. Nós estamos com um declínio na arrecadação de impostos, isso vale para todos os segmentos, União, estados e municípios, de mais de 7%, ou seja, é um declínio de arrecadação fiscal por força do desaquecimento da economia e a diminuição das atividades econômicas do que vem ainda via grande. Imposto, Exatamente. Tá certo. O senhor acredita que o governo Michel Temer, que é o nosso governo interino do momento, do qual o senhor faz parte da base, ele dá, às vezes, sinais um pouco trocados em relação à economia? Porque uma hora ele aumenta a possibilidade de se gastar os gastos, mas, por outro lado, aumentou também o reajuste para servidores. Isso confunde um pouco, talvez, o mercado, o pessoal da área econômica? Eu acho que a área econômica foi muito bem montada, pelo presidente Michel Temer. Escolheu pessoas muito gabaritadas e experientes no setor da economia nacional, tanto o ministro Henrique Meirelles na Fazenda, que já foi presidente do Banco Central por vários anos, o William Goldfein no Banco Central, alguém com muita credibilidade,
no próprio BNDES, a Maria Silvia Bastos, que já foi presidente da Companhia Siderúrgica Nacional. Então, são homens e mulheres bastante credibilizados pela opinião pública. E acho que eles estão no caminho certo. Acho que nós temos que fazer alguns ajustes, como já era previsto, e partir agora para avanços de reformas. Acho que o Brasil precisa diminuir o tamanho do Estado, cortar cargos em comissão, diminuir o peso da máquina e aquilo que é quase que um vaso comunicante, ou seja, diminuir as despesas de custeio, ou seja, reduzir o custo da máquina pública para você poder aumentar as despesas de capital, ou seja, os investimentos, para você ter melhores estradas, saúde, educação, justiça, segurança pública e atividade econômica através da iniciativa privada, gerando postos de trabalho, seja na indústria, que já começa a dar sinais de crescimento, cresceu agora 1,1%, né, nesse último período, o que já é um sinal importante, até porque ela vinha declinando ao longo desses últimos anos do governo da presidente Dilma de maneira muito significativa, o que é um sinal também positivo nesse momento. Certo. Em relação, o Banco Central ainda não resolveu baixar os juros, né? Está esperando um pouco mais, se sentir um pouco mais seguro, o senhor acredita? Por enquanto resolveu manter os juros para pensar em outubro talvez baixar um pouco? Mariana, é claro que igual que a questão da reforma política, cada um tem a sua, né? Sua opinião sobre a reforma política, a reforma fiscal. No caso da autoridade monetária, que é quem manda na taxa de juros, no caso o Banco Central, eu acho que ele está muito conservador. Eu acho que ele já deveria ter iniciado um ritmo de redução mesmo de 0,25% na última reunião do Copom, até porque a inflação... Pensaram nessa possibilidade, né, a inflação já deu sinais de queda e manter os juros altos como estão, você compromete não só o superávit primário, mas o superávit nominal. Porque se você está falando que esse ano nós vamos gastar mais do que arrecadou o governo federal e os estados e municípios, 170 bilhões e meio de reais, o rombo, é déficit fiscal, não é superávit, você coloca uma conta aí de mais 450 a meio trilhão de reais de juros. Então, obviamente, quanto maior a taxa de juros, mais o custo para você rolar a sua dívida. Deputado, como é que os ajustes daqui do Congresso podem ajudar? E o senhor acredita, quer dizer, estão aqui, né, os ajustes que foram enviados pelo presidente interino Michel Temer. Como é que eles podem ajudar? E o senhor acredita que eles estão a contento em termos de tempo, de ritmo, para serem colocados para votar? Olha, o parlamento votou essa semana a LDO, fez os ajustes necessários que a economia do Brasil precisava, votou, inclusive, destaques importantes para poder compor a lei de diretrizes orçamentárias que vai balizar a feitura do orçamento agora no segundo semestre e deu sinais de responsabilidade e equilíbrio em relação à realidade da economia. Numa outra parte, você tem algumas emendas constitucionais ou projetos de lei que estão aqui na casa, que vão na direção de dar ordem para a nossa economia, sinalizando para o futuro mais austeridade. Eu acho que é isso que nós precisamos, né? Quando você tem problemas dentro da sua casa e você gasta mais do que a família arrecada, você fica com o nome sujo na padaria, no supermercado, no açougue, e tudo para você fica mais caro, o crediário, a prestação de tudo. A mesma coisa é o país, só que numa dimensão gigantesca, né? Então o Brasil precisa colocar a casa em ordem, parar de gastar mais do que arrecada, para não penalizar a população, para poder diminuir a taxa de juro, para poder aumentar a oferta de empregos e a gente poder retomar com sustentabilidade o crescimento econômico. Deputado Duarte Nogueira, o senhor acredita que há possibilidade de se fazer reforma tributária? A minha última pergunta é que a gente está terminando o tempo. Eu não só acredito, como eu acho que esse é o caminho, né? O Brasil precisa das reformas. Nós vivemos recentemente uma policrise, uma crise econômica, fiscal, uma crise de moral, ética, de corrupção. Precisamos superar tudo isso. O Brasil tem condições de virar essa crise e a reforma, sem dúvida alguma, é uma dos elementos importantes para nos ajudar a fazer isso. Mas a guerra fiscal e o problema de que cada estado não quer diminuir os seus... No seu caso, São Paulo não precisa, mas os outros estados dizem que precisam dessas isenções. Porque né? A atual legislação, ela faz com que cada estado brasileiro, mais o Distrito Federal, portanto 27 unidades federativas,
tenham cada uma a sua lei do ICMS, com 41 diferentes alíquotas. E a guerra fiscal nada mais é do que você reduzir para cá, para lá, para poder tirar do outro. Então, e os investidores ficam loucos, e né? ninguém ganha, é um canibalismo anacrônico, é igual você morder pedaços do seu corpo, quando na verdade você acha que está se alimentando de si próprio. Então, esse é o problema da guerra fiscal. Então, quer dizer que esse governo vai tentar mais uma vez, porque já há 30 anos que o Congresso tenta fazer essa reforma. Se o governo, que tem capital político, tem maioria significativa nesse momento, caminhar nesse sentido e colocar a sua força política para fazer as reformas, eu tenho certeza que fará. Tá certo, deputado. A gente agradece muito a sua participação aqui no programa. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Duarte Nogueira sobre as possíveis saídas para a crise econômica que o Brasil atravessa. Você pode ter acesso a essa e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Mariana Monteiro e até o próximo programa.